Graças a Deus pelo seu carinho. Eu perguntei ao pastor Hélio sobre a orientação para as ministrações e ele me deixou livre de uma exposição bíblica de pregação da palavra, é a abertura da escola. E eu fui buscar no Espírito Santo um direcionamento para compartilhar convosco nesta noite. E o Senhor me trouxe uma palavra no profeta Ezequiel, capítulo de número 37. E durante a viagem, enquanto voava, eu fiz alguns rabiscos para compartilhar com os irmãos desta noite, e quero falar sobre um exército ou um vale de ossos secos. Um exército ou um vale de ossos secos. Ezequiel capítulo 37. Normalmente eu não leio muitos versículos, mas hoje eu quero ler do versículo 1 até o versículo 10. Se o irmão puder deixar a sua Bíblia aberta durante a reflexão, eu acho que vai lhe ajudar bastante. E se o irmão tiver o hábito de riscar, escrever, anotar, rabiscar a borda da sua Bíblia. Se você for do tipo que não gosta de riscar a Bíblia, porque gosta dela limpinha, bonitinha, arrume um jeito de anotar alguma coisa, porque o Espírito Santo vai falar conosco nesta noite, em nome de Jesus. Bom vê-lo. Deus abençoe. Ezequiel capítulo 37, versículo 1 diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei,
E eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, e era um exército grande e numeroso. Em algumas versões mais antigas ainda diz assim: e era um exército grande e numeroso que entrou na cidade. Que cidade? Jerusalém. É a profecia em pauta. É possível dizer amém? Amém. Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo. Amém. A última vez que eu estive aqui, eu não trouxe as Bíblias de evangelismo para disponibilizar ao irmão que desejar tê-la. Hoje eu trouxe. Então, um dia um irmão chegou para mim e fez assim: pastor, me dá a sua Bíblia para eu pregar igual o senhor. Então, lá fora tem um bocado de Bíblia dessa para você pregar assim com força. Mas a menção que eu quero fazer não é essa. Em língua portuguesa, esta versão é considerada a mais antiga, portanto, a mais arcaica. Quando o assunto é Bíblia, quanto mais arcaica a versão, mais próximo você está da mensagem central do texto. Há alguns anos atrás eu ganhei uma Bíblia de presente, lá na Inglaterra. A Universidade de Oxford estava retirando alguns volumes que ela tivesse em excesso. E havia uma Bíblia, uma versão de 1612. E eu ganhei uma. Ok. E eu ganhei uma. Para trazer, quase eu pago excesso de bagagem, porque ela deve pesar mais ou menos uns 17 quilos. E o texto, esse texto nela encerra dizendo: um exército grande e numeroso que entrou na cidade. Deus não faz um milagre na sua vida sem ter como propósito te enviar a algum lugar, para alguma missão e com um propósito. Porém, o propósito só se cumpre quando o Espírito entra. Vou repetir: o propósito só se cumpre quando o Espírito entra. Ezequiel é um dos cativos espalhados no território do império, um dos cativos de Judá. De algum modo se entende que o ministério profético de Ezequiel desponta no período do cativeiro. Ele começa dizendo no capítulo 1 que ele estava às margens do grande rio, e às margens do grande rio ele diz: eu vi visões de Deus.
De modo incrível, a primeira visão de Ezequiel não tem nada a ver com a terra. A primeira visão de Ezequiel tem tudo a ver com o céu. Ele vê o trono de Deus e os seres viventes que se movem em redor do trono, revelando a glória de Deus. Posteriormente, lá no Apocalipse 4, a gente vai entender quem são os seres que Ezequiel vê no capítulo 1. São querubins que estão diante do trono e dançam, bailam, se movem de forma sobrenatural, extraordinária, orquestrada e harmoniosa, revelando a grandeza da glória de Deus. Mas os querubins são mais ainda, eles são os guardiães dos oráculos de Deus, os guardiães dos mistérios da salvação. Não é por acaso que na visão de Ezequiel e na visão de João, um tem o rosto de um homem, outro tem o rosto de uma águia, outro tem o rosto de um boi, e o outro tem o rosto de um leão. Também não é por acaso que nos 4 evangelhos, em um, Jesus é representado como rei e leão, no outro ele é representado como servo e bezerro, boi, no outro ele é representado como filho do homem e portanto o rosto de um homem, e no último, no Evangelho segundo João, ele é representado pela águia, porque ele é o verbo, ele é eterno, ele está acima da humanidade. O que isso tem a ver com Ezequiel 1 e Apocalipse 4? Tudo. Os querubins são os guardiães dos fundamentos do plano da redenção, do evangelho da salvação. Eles são fiscais de Deus, no que tange a fidelidade, a lealdade daqueles que proclamam a salvação. Agora, Ezequiel está às margens do rio Quebar. E às margens do rio Quebar, ele tem uma terrorosa visão. A visão de Ezequiel 37 está mais para um filme de horror do que para uma visão extraordinária e gloriosa. Ele vê um vale, e o vale está povoado de esqueletos, ossos sequíssimos. Lá na frente, no versículo de número 11, o Senhor explica para Ezequiel que aquele vale de ossos era a maneira como ele, Deus, via a casa de Judá. Ele diz: estes ossos são a casa de Israel, são a casa de Judá, e eles dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, porque naquele cenário e naquela perspectiva não há mais esperança, são ossos sequíssimos. E este vale de ossos representa a condição da nação no seu aspecto espiritual, no seu aspecto político, no seu aspecto militar, econômico. A nação estava destruída, a nação havia sido exterminada, e os que sobreviveram estavam dispersos nas províncias do império, espalhados pelo mundo. É muito interessante quando o Senhor chama Ezequiel, e o Senhor pergunta para ele: estes ossos poderão viver? Aqui começa a transformação de um vale de ossos secos em um exército. Não sei qual é a sua condição hoje, nem a sua visão
periférica da sua vida e do seu ministério. Mas eu sei que nós servimos ao Deus que transforma vale de ossos secos em exército aparelhado para a batalha. Porque Deus é perito em pegar o caos e transformar em algo. Ele é perito em resgatar o perdido, o destroçado, e fazer conforme parece bem aos seus olhos fazer. Mas o que eu quero trabalhar com os irmãos aqui nesta noite é: quais são os segredos desta profecia para que um vale de ossos se transforme num exército? Vamos começar entendendo que a primeira coisa que nós precisamos colocar em mente é que esse milagre de transformação está condicionado ao querer de Deus. A transformação de um vale de ossos secos num grande exército está condicionado ao querer de Deus. Diga comigo: é preciso que Deus queira. Primeiro nós temos que entender que a vontade de Deus é soberana. O Salmo de número 115, versículo de número 3, diz que o nosso Deus está nos céus e faz tudo que lhe apraz. Ou seja, Ele faz tudo aquilo que Ele quer fazer. Deus não pode ser forçado a nada. Ninguém é capaz de induzir Deus a fazer aquilo que Ele não pretende. Existe uma teologia no mundo moderno que diz assim: determine que Deus tem que fazer, ordene que Deus é obrigado a cumprir. Ele não funciona assim. Ninguém dá ordens àquele que é Senhor de tudo e de todos. Ele faz o que lhe apraz. O anjo, ou na visão de Ezequiel, o Senhor fala com ele e pergunta no versículo 3, filho do homem. Por 92 vezes Ezequiel é chamado de filho do homem ao longo de todo o livro. Parece que é uma forma de Deus fazê-lo lembrar que ele nada mais é do que homem. Esses ossos poderão viver? A resposta de Ezequiel é: Senhor, Tu o sabes. Os tradutores e expositores do texto sagrado dizem que essa resposta de Ezequiel seria traduzida de maneira literal se fosse escrito assim: se tu quiseres, podem. Filho do homem, esses ossos poderão voltar à vida? Senhor, se tu quiseres, podem. Por quê? Porque se o Senhor quiser, tudo é possível. Um dia um leproso chegou perto de Jesus em Mateus capítulo de número 8 e perguntou: Senhor, se queres, podes tornar-me limpo. Jesus disse: quero ser limpo. Todo milagre na nossa vida começa na vontade de Deus. A transformação de um vale de ossos secos num grande exército começa no plano de Deus, no propósito de Deus, na vontade de Deus. O apóstolo Paulo diz aos Romanos, no capítulo de número 12, versículo de número 2, que a vontade de Deus opera em 3 níveis. Sua vontade é boa, agradável e perfeita. É boa porque o salmista diz que Deus tem boa vontade para com os homens. Ele mesmo, falando através de Jeremias, no capítulo de número 29, versículo 11, diz assim: eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós,
pensamentos de bem e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Tudo aquilo que Deus planeja para a minha e para a tua vida é bom, ainda quando nós não entendemos, é bom. Então, a transformação começa pelo plano. Se tu quiseres, podem. O que nós precisamos compreender é que a vontade de Deus antecede a nossa própria existência. A tua vida foi planejada pelo Criador antes mesmo de você nascer. Então, um milagre vai acontecer na sua vida, e esse milagre começa pela vontade de Deus. Se tu quiseres, podem. Eu vi uma certa feita um pregador, e ele estava empolgado, porque para dizer isso a gente precisa estar bem empolgado. Ele disse assim: eu levei Jeová no canto da parede. Quando terminou o culto, na hora de jantar, eu falei, ele me deu uma deixa, e eu falei com ele: aquele negócio de levar Deus no canto da parede lá, você levou uma aranha. Deus não vai no canto da parede para ninguém, gente. Ele não vai. Por que não vai? Porque Ele é soberano, porque Ele é acima de tudo, porque Ele é acima de todos, porque Ele tem o controle de tudo, porque Sua vontade é perfeita. Aquilo que Ele fez na sua vida, lá vou eu mexer com a nossa teologia. Aquilo que você recebeu de Deus como milagre, obrigado pastor, não é porque você pagou o preço, é porque Ele quis fazer por misericórdia, por compaixão. Eu gosto do texto de Jó, capítulos 37, 38, 39 e 40. Eu chamo esses capítulos de os capítulos da grandeza de Deus, porque ele diz assim: Jó, eu chamo os raios pelos nomes, eles se apresentam a mim e dizem-me: eis-nos aqui. Jó, eu digo à relva: brota, e ela brota. Depois eu digo: murcha, e ela murcha. Olha, Jó, eu digo aos rios: venham, e eles saem das rochas. Depois eu lhes digo: parem, e eles congelam pelo sopro da minha boca. Vontade soberana, vontade perfeita. Esta vontade de Deus é o que faz o mundo girar, é o que coordena as funções da natureza. Então eu vou dizer a você nesta noite: o milagre que te transforma de osso seco a soldado, que te faz de vale de osso em exército, começa no plano eterno de Deus. Se tu quiseres, podem. Aleluia. Se não for pedir muito, dá um toque de leve assim na pessoa do seu lado e fala com ele assim: é porque Deus quis. Aleluia. Aleluia. Ele levanta quem Ele quer, Ele abate a quem Ele quer. Segundo, esse processo de transformação do vale de ossos num exército, primeiro, passa pela vontade de Deus, é se Ele quiser. Segundo, está condicionado a profetizar. Deus quer,
Mas você precisa fazer alguma coisa. Profetize, declare, pronuncie, faça a sua parte, ouse. Olha o que ele diz a Ezequiel no versículo 4: profetiza sobre este vale de ossos. Profetiza, ó filho do homem. Tem um texto bíblico que o Senhor diz assim: a palavra está na tua boca. É incrível isso, que Deus pode fazer tudo sozinho, mas não faz. Por quê? Porque Ele decidiu construir parcerias. Ele quer fazer através de mim e através de você. Quer ver um exemplo? Gênesis capítulo de número 1, o Senhor cria todas as coisas que nós conhecemos e as que não conhecemos no planeta. Quando Ele termina de criar, Ele olha para Adão e diz: agora, dá nomes. Ora, o que é mais difícil, criar do nada ou dar nome ao que já foi criado? Obviamente que criar do nada está no campo da impossibilidade, só Ele pode. Então, se Ele criou, por que Ele não deu nomes? Porque Ele quis dar a Adão comandos. Eu estou te dando autoridade para dar nomes àquilo que você vai comandar. E a Bíblia diz que tudo que Adão nomeou, assim foi. Ou seja, o Senhor valorizou a palavra de Adão quando Adão a pronunciou debaixo da autoridade que lhe fora delegada. Nós da Assembleia de Deus e, portanto, defensores de uma teologia mais ortodoxa, mais conservadora, não gostamos da ideia de dizer vou profetizar. Nós cremos no dom de profecia, mas nós não cremos na autoridade para profetizar. Como se isso fosse um blefe. Eu não estou falando aqui de você profetizar de maneira banal, de você tornar a palavra profética algo usual, usar chavão. Eu estou falando de, primeiro, compreender a autoridade de Deus que opera na sua vida pela ação do Espírito Santo e usar essa autoridade para gerar o milagre que você quer. Quer ver? Quem abriu o mar vermelho? Quem abriu o mar vermelho? Deus. Mas Moisés precisou pegar o cajado e ferir as águas. É um ato profético. E o mais incrível, presta atenção, Moisés está aqui, é o mar. Moisés está aqui, ele fere as águas, mas uma coisa que eu não sei se você sabia, ele feriu as águas aqui, mas o mar não começou a abrir aqui. O mar começou a abrir no sentido inverso, ninguém viu. Imagina aí, Moisés fere as águas aqui, o povo fica olhando para a cara de Moisés e assim, não está acontecendo nada, eu acho que não deu certo, Moisés. Mas lá, do outro lado, o mar vem abrindo de lá para cá. Usar a autoridade profética não depende do que você vai ver de imediato, depende daquilo que você já viu no plano de Deus. A sua visão espiritual te levou para enxergar o que vai acontecer antes que comece. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 13, quando Jeoás vai visitar o profeta Eliseu, a Bíblia diz que Eliseu já é um homem velho. Os estudiosos dizem que Eliseu ali tem mais ou menos 82, 84 anos. E está escrito que ele estava doente da doença da qual veio a morrer.
E quando Jeoás, o rei de Israel, chega na casa de Eliseu, a Bíblia diz que ele ajoelha perto da cama de Eliseu e diz assim: meu pai, tu és como um exército aparelhado para a guerra. O que Jeoás está dizendo a Eliseu é: você vale por um exército inteiro. Eliseu olha para Jeoás e diz assim: pega o teu arco e a tua flecha. Jeoás pega o arco, olha, presta atenção nos detalhes, tá? Jeoás pega o arco e pega a flecha. Eliseu diz: entesa o arco, e Jeoás entesa o arco. E a Bíblia diz que Eliseu se levantou da cama e colocou a sua mão sobre a mão do rei. Esses detalhes são importantes. Quem segura a flecha é o rei, mas é a mão do profeta que está cobrindo a mão do rei. E Eliseu diz para Jeoás: agora atira a flecha. E ele atira. E quando ele termina de atirar a flecha, Eliseu diz: pega outra flecha e agora fere a terra. E Jeoás fere a terra 3 vezes. E quando ele para de ferir a terra, Eliseu olha para ele e diz assim: por que você parou? Eu não te mandei parar. Se tu tivesse continuado ferindo a terra, o Senhor te daria vitória completa sobre o rei da Síria. Mas porque tu feriste a terra apenas 3 vezes, apenas 3 vezes vencerás o rei da Síria. O que tem a ver ferir a terra com vencer o rei? Tem a ver com autoridade profética. Você precisa utilizar a autoridade que Deus te deu. Lá vai, e essa aqui é para alguém. Se Deus te deu uma ordem, não pare enquanto Ele não te der segunda ordem. Continue. Lá vai mais uma. Se Deus te deu uma ordem direta, se Deus falou com você ordem direta, a segunda ordem não vem através de outra pessoa. Quando Ele te dá uma ordem direta, a segunda ordem também será direta, porque Deus não desfaz aquilo que Ele determinou. Deus fala comigo, e agora vem alguém que Deus usa para me dizer o contrário. Eu já vi um profeta ser comido, ser morto por um leão por causa disso. Porque o Senhor diz para ele: não bebas água aqui, não coma aqui, não receba presente aqui, e nem volte pelo mesmo caminho. Quando ele terminou de fazer a obra, chegou outro profeta e dizia: mas Deus também fala comigo e me diz para você comer aqui, para você beber água aqui e você receber presente. Quando ele termina de fazer tudo isso, o leão o mata. Presta atenção, se Deus falou direto com você sobre algo, não fique esperando Ele trazer ninguém para falar a segunda vez. Ele falou com você. Se Ele tiver mais algo para falar, Ele vai falar com você. Tem alguém aqui? Estou sendo radical demais? Use a autoridade profética. Na cidade onde o Senhor está pastoreando, no bairro onde o Senhor está pastoreando, use a autoridade profética. Tome um tempo de oração, se levante numa madrugada dessas, caminhe pela sua cidade, nessas ruas da sua cidade, tome posse da cidade onde Deus lhe colocou. Seja mais do que pastor de uma denominação, seja autoridade espiritual na cidade que Deus te colocou, seja sacerdote lá, seja profeta lá. A cidade é grande demais, pastor. Vai nas principais entradas e determina profeticamente. Pastor, ninguém vai entender. Presta atenção, Deus não chamou você para que a multidão te entenda. Deus chamou você para que a multidão veja que Ele lhe colocou lá. Profetiza. Profetiza. Tem um vale de ossos secos para ser transformado em exército.
Ah, pastor, se o senhor soubesse onde é que eu estou pastoreando, se o senhor soubesse para onde o meu presidente me mandou, se o senhor soubesse onde eu estou, que é pedra sem água, o senhor não estaria dizendo isso. Eu estou lhe dizendo exatamente porque eu sei que aquele que ordena profetizar sabe onde está o lençol de água debaixo da rocha, e se ele te mandou para lá, ele tem um propósito, e ele vai cumprir o propósito para o qual te enviou. Vamos mais um pouquinho, eu não vou demorar muito, eu vou deixar para demorar um pouquinho mais amanhã. Hoje é a abertura, né? Hoje é só a entrada. Sabe quando você vai naqueles restaurantes arrumados, que antes de servir o jantar eles se trazem a entrada? Uma torrada, uma azeitona, uma geleia. Hoje é só a entrada. Então vamos lá. A transformação do vale de ossos secos em exército, primeiro, depende da vontade de Deus, do querer de Deus. Segundo, está condicionado a profetizar. Terceiro segredo para o vale de ossos virar exército, está condicionado à organização. Deixa eu ser chato e te dizer que eu não acredito na operação de Deus onde não há organização. Olha o que o texto de Ezequiel diz para nós, no versículo de número 7. Ele diz assim: houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. O milagre começa quando cada osso encontra o seu lugar, quando cada coisa vai para o seu lugar, quando a organização começa. É preciso começar a organizar as coisas, organizar a vida, organizar a casa, organizar a igreja, porque se eu quero milagre, eu preciso ter cenário preparado para o milagre. Jesus está no deserto com uma multidão, que o texto diz que era de quase 5.000 homens. Quem é homem tem certeza, diz amém. Quase 5.000 homens, com fome. Irmãs, a irmã que tem esposo, que tem filho, me fala aqui por favor. Homem com fome senta sem ver comida? Não senta. Homem com fome, sem ver comida, se agita, vai para o quintal, caminha, arruma alguma coisa para fazer, mas só senta quando a comida está na mesa. E se ele sentar com a mesa vazia, a senhora não aguenta a pressão, que aí ele começa a reclamar, começa a falar, e aí os defeitos que não existem aparecem. Jesus tem quase 5.000 homens no deserto com fome, e Jesus diz assim: manda a multidão sentar. E não é sentar de qualquer jeito, senta em grupos de 50 e 100. Imagina aí, 4 da tarde, você com fome no deserto, aí chega Pedro, 1, 2, 3, 4, 5, 100, senta aqui. O outro, 1, 2, 3, fala a verdade, você espera? O que Jesus está ensinando ali é: se você quer que o vale da fome se transforme em provisão, larga de histeria, senta e se organize, porque na organização eu faço o milagre. Cada osso se encaixa no seu osso. O problema é que nós queremos um milagre sem organizar. Por quê? Porque o milagre é rápido, mas a organização é demorada. Organizar demora. Organizar requer critério. Organizar requer um pouco de chatice. Organizar requer pragmatismo. Meu amado pastor, distinto, querido obreiro, para a igreja onde o irmão está começar a crescer, o primeiro passo é organizar.
arrumar a casa. E sabe uma informação chata que toda dona de casa conhece? É impossível organizar sem desarrumar. É impossível organizar sem bagunçar. Ninguém faz faxina na casa sem tirar os móveis do lugar. Cadeira vai para cima da mesa, sofá da sala vai para outra sala, poltrona vai para a varanda, a cama levanta. Se alguém chegava a dizer: houve um terremoto, a dona da casa diz: não é terremoto, é arrumação. Tem coisa na sua vida que parece que está havendo um terremoto, parece um vendaval, e na verdade não é terremoto, é Deus desarrumando as coisas para organizar. Aleluia! O milagre só começou na vida de Jacó quando ele começou a manquejar. O milagre só começou na vida de Moisés quando ele tirou as alparcas dos seus pés. Antes do milagre começar, vai haver um reboliço. E não é reboliço para mal, é reboliço para bem. Qual? Obrigado. É um reboliço que o próprio Deus vai promover. Vamos avançar. Quarto. Primeiro, a transformação de vale de ossos em grande exército passa pela vontade de Deus. Segundo, é preciso profetizar. Terceiro, é preciso organizar. Quarto, a transformação de um vale de ossos em exército muito numeroso está condicionado a governo. Sem governo há desgoverno. Sem autoridade existe anarquia. Deus, em toda organização, Ele estabeleceu governo, linha de comando. Porque se não há comando, desarranja. Olha o que o Senhor diz a Ezequiel: profetiza a esse vale de ossos secos e diz que eu lhes darei nervos. No versículo de número 8 diz: e eis que vieram nervos. Ei, está de pé. São os nervos que dão sustentos para que as articulações funcionem. São os nervos que mantêm o esqueleto de pé. Isso fala de governo. Infelizmente, algumas pessoas estão achando que igreja, que família, Deus não é desorganizado. Um escritor americano disse que Deus, quando quis se fazer visível em todas as partes, estabeleceu líderes para organizar. Veja que Eliseu chega para o rei e diz: entesa o arco, e ele entesa, e a mão de Eliseu vem e cobre a mão do rei. Isso é governo, comando, princípio de autoridade. Um pregador muito conhecido e respeitado chegou no meu escritório revoltado com o pastor dele. Ele estava chateado com o pastor dele, e ele estava chateado, revoltado, falando algumas coisas, e disse: eu não vou me submeter. Ele estava com algumas decisões tomadas e veio pedir a minha orientação. Quando ele estava falando, eu levantei. Ele estava sentado e eu levantei, cheguei em cima da cabeça dele. Vocês aqui em Pernambuco sabem o que é cascudo? Dá cascudo? Pronto, eu cheguei em cima da cabeça dele, mas eu dei um cascudo bem dado.
Quando eu acertei, ele levantou, que é isso, pastor? Eu vou lhe pedir um conselho, o senhor me bate. Eu disse, senta. Senta. Eu só comecei. Ele sentou, chateado. Eu coloquei a minha mão na cabeça dele e dei outro cascudo. Perguntei para ele, qual doeu mais, o primeiro ou o segundo? Ele disse, o primeiro. Eu disse, mas o segundo deveria doer mais, afinal de contas a cabeça já está dolorida, está sensível, então o segundo doeria mais. Por que que o segundo doeu menos? Ele disse, você botou sua mão na minha cabeça. Eu disse, exatamente. Quando você tem alguém com a mão na tua cabeça, você até apanha, mas dói menos do que doeria se você não tivesse ninguém te dando cobertura. Entenda isso, o reino de Deus funciona com governo. Por isso ele estabelece governos na família, governo nas instituições, governo nas organizações, governo na igreja. O problema é quando a gente não sabe o que significa governar, porque tem gente que pensa que governar é tiranizar, tem gente que pensa que governar é oprimir, tem gente que pensa que governar é atropelar. Ei, governar é sair na linha de frente para que aqueles que são liderados te acompanhem, porque confia na segurança do governo. Isso é princípio. O princípio de autoridade, estou falando para líderes, funciona em 3 níveis. Presta atenção, anota que eu não estou vendo ninguém anotar. O princípio de autoridade funciona em 3 níveis. Existe gente com autoridade na mesma linha hierárquica que eu. Existe gente com autoridade numa linha hierárquica abaixo da minha. Não é que o cara é menor do que eu, menos importante do que eu, é que ele está debaixo da minha autoridade. E existe autoridade em linha hierárquica superior à minha. Eu tenho que entender isso. Em Mateus capítulo de número 8, o camarada chegou para Jesus e disse, o meu criado está doente, eu te rogo que o Senhor o cures. Jesus disse, eu irei e o sararei. Ele diz assim, Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa, mas veja só, eu sou autoridade, e estou debaixo de uma autoridade, e tenho homens debaixo da minha autoridade. Olha os 3 níveis aí, eu sou autoridade, estou debaixo de uma autoridade e tenho homens abaixo da minha autoridade. Presta atenção numa coisa, aprende a respeitar as linhas de autoridade, as linhas de governo. Não se sinta maior nem menor, é uma questão de organização e disposição hierárquica. Se nós aprendermos a entender isso, funciona e o nome de Jesus é glorificado. Jesus disse isso quando ele falou assim, quem recebe um profeta na condição de profeta, recebe galardão de profeta. Quem recebe um justo na condição de justo, recebe galardão de justo. E quem recebe um pequenino, como um dos meus pequeninos, não deixa de receber o seu galardão. Ele está falando de 3 níveis de autoridade. Olha o que Paulo diz, toda estrela tem a sua glória. Uma é a glória do sol, primeiro nível. Outra é a glória da lua, segundo nível. E outra é a glória das estrelas, terceiro nível. Aí Paulo diz assim, cada estrela tem a sua glória, e nenhuma estrela é igual em glória a outra estrela. Aí ele repete, uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, e outra é a glória das estrelas. Presta atenção, cada estrela tem a sua glória. Não despreza essa estrela sentada do seu lado, só porque Deus não usa ela como usa você, porque o fato de a glória dela ser diferente da glória tua, não significa que ela não tem glória. Cada um Deus usa do jeito que Ele quer.
é só aprender a respeitar o nível de autoridade de cada um na sua autoridade. Diga que você me entendeu, que eu avanço. Se você não entendeu, eu prego mais um pouquinho. Agora, provoque o irmão do seu lado e diz para ele assim: eu respeito a autoridade de Deus em sua vida. Irmãos, pastor Hélio, eu aprendi com o meu cachorro. Com o meu cachorro. Uma coisa que um bocado de crente não entende. Eu estou dizendo que o meu cachorro é mais inteligente do que um bocado de crente? Não. Eu estou dizendo que o meu cachorro compreende de princípio de território mais do que um bocado de gente. Na minha casa tem um cachorro de estimação, teimoso. Vacilei com o portão da garagem aberto e ele fugiu. E lá vai ele, condomínio afora, e eu atrás, Logan. Ele parava, olhava para mim, balançava o rabo. Quando eu me aproximava, ele corria. E lá vou eu andando rua afora. Em alguma daquelas ruas tinha uma casa com o portão aberto e um cachorro valente. Quando o cachorro daquela casa viu o meu cachorro covarde e teimoso, partiu para cima. E ele saiu correndo desesperado. Chega, passou por mim embaixo. Ele corria e o outro na cola. Quase pega. Quando ele encontrou a minha garagem, só dava para passar um pedestre, porque eu deixei o portão quase fechado. Ele entrou numa velocidade louca. Quando ele entrou, o outro cachorro chegou e riscou na linha do portão e não entrou. Quem disse para o cachorro do meu vizinho que ele não podia passar da linha do portão? Lei de autoridade. Você tem que entender que a autoridade é territorial. Em cada lugar Deus estabeleceu autoridades. Na casa tem autoridade, na igreja tem autoridade, no bairro tem autoridade. Você tem que entender que o mundo espiritual funciona com governo e por governo. Quem ignora isso quebra o princípio de autoridade e quando menos espera é quebrado pela autoridade. O vale de ossos vai virar exército, mas defina princípios de autoridade na sua vida. Vamos lá, Ezequiel vai nos ensinar que a transformação de um vale de ossos em um exército numeroso está condicionado à restauração. Porém nervos, diz o versículo de número 8, e diz assim: e cresceu carne. Era um vale de ossos, agora está aparecendo carne. A restauração começou. Diga comigo: o Senhor vai restaurar a minha história. Diga comigo: o Senhor vai restaurar o meu ministério. Eu não sei onde quebrou, eu não sei o trauma que você viveu, a frustração que você passou, mas eu sei que esse é um encontro no qual Deus começa um processo de restauração. Alguém te disse que você não serviria mais, que você não iria mais, que você não conseguiria mais, e o pior, você acreditou, porque quem estava te dizendo tinha autoridade sobre você, e o peso da palavra traspassou a sua alma. Mas enquanto esse alguém falava, aquele que é a fonte de toda autoridade estava dizendo: o homem está falando, mas eu estou escrevendo o contrário. Eu vou te levantar das cinzas, eu vou te curar das tuas feridas, vou restaurar a tua vida e vou te usar para a glória do meu nome. Igreja, Deus é perito em pegar vaso quebrado e fazer vaso novo. Deus é o Deus dos novos começos e das novas oportunidades. Das trevas Ele cria a luz, porque Ele é Deus que dá ordem contrária ao caos. Cresceu carne. Levante assim a sua mão comigo, por favor, e diga comigo: Senhor, opera restauração
na nossa vida. Aleluia. Sabe o que eu acho lindo? Você precisa compreender, você nunca viu Jesus dizendo aos outros que Pedro lhe negou. É incrível como Deus é discreto. Jesus restaurou Pedro na frente de todo mundo, sem ninguém saber o que estava acontecendo. Você nunca viu Jesus falando que Pedro afundou no mar quando caminhou sobre as águas? E Jesus não trouxe Pedro no colo. Por quê? Porque quem viu Pedro sair andando sobre as águas, viu Pedro voltar andando sobre as águas. O afogamento é um assunto entre Pedro e Jesus. Você nunca viu Deus passando na cara de Davi as besteiras que Davi fez, e fez algumas. Está escrito para exemplo nosso, mas o Deus da restauração olha para você e diz: vem, que eu pego o quebrado e refaço. Para virar exército poderoso, é preciso passar por restauração. E Deus entrou na sua vida para restaurar, para refazer, para corrigir as coisas, para trazer as coisas para o lugar. Porque Ele diz, dizem os judeus: Deus é o Deus dos novos começos e das novas oportunidades. Lá no Monte Sinai, Ele escreveu a lei em pedras, mas no templo, Ele escreveu no chão. Por quê? Porque as leis de Deus são irrevogáveis, por isso são escritos em pedras. Mas os seus pecados não são permanentes, por isso é escrito na areia. O vento sopra e apaga, e não fica registrado, porque Deus é Senhor que restaura. Fica de pé, por favor, eu vou terminar. Chorabadagas, suinamais, surabadaganais, suriamandagas. Posso dizer mais? A transformação do vale de ossos secos em exército está condicionado à identidade. Porém, pele, impressão digital. Existem algumas coisas na sua vida que te tornam único. Você sabia disso? Uma delas é a impressão digital. Ninguém tem outra igual à sua. A íris dos teus olhos é única, ninguém tem igual. O teu DNA é único, ninguém tem igual. O teu timbre de voz é único, ninguém tem igual. Sabe o que isso significa? Quando Deus criou você, Ele estava te dando identidade exclusiva. Ele não te confunde no meio da multidão. Se não for pedir muito, e se isso não te irrita, olha para o irmão do seu lado e fala com ele assim: você é único. Você é único. Resgate a sua identidade. Resgate a sua individualidade. Não estou falando de individualismo. Individualismo é uma coisa, individualidade é outra. Resgate a sua individualidade. Lá vai. Seja você. Valorize o que Deus fez em você. Valorize o que Deus fez de você. Seja você. Você pode ter referências, você pode ter referenciais,
Você pode admirar pessoas, mas você não pode abrir mão de ser você. Uma igreja precisa ter identidade. Uma família precisa ter identidade. Uma escola precisa ter identidade. Sabe o que é a logomarca de uma empresa? A sua identidade. A imagem da Apple vale mais do que o seu patrimônio físico. A marca da Coca-Cola vale mais do que o seu patrimônio físico. A sua identidade vale mais do que aquilo que você construiu fisicamente. Ela identifica você. A restauração começa resgatando isso. Não se deixe ser consumido pela autocomiseração. Não se deixe ser consumido pelas feridas. Não se deixe ser consumido pelos traumas. Pastores, obreiros, esposas de obreiros, esposas de pastores. Aliás, alguém já escreveu que a mulher do pastor é a mulher da igreja que não tem nome. Tem, a senhora tem identidade. Lembre disso. Pele, eu trarei pele. Não existe restauração sem resgate da identidade. Sem resgate de quem você é. Ontem eu atendi um grande líder, um pastor, um homem que rasgou estradas, abriu trilhas, edificou igrejas, formou obreiros, ganhou milhares de almas, dirigiu milhares de cultos, mas que está encerrando a sua carreira frustrado, triste, decepcionado, com a sensação que não fez nada e que está deixando uma dívida impagável. Rosto cabisbaixo, semblante caído, lágrima nos olhos. E eu olhei para ele e disse: não se permita isto. Deus não é injusto para esquecer o vosso trabalho e a alegria com a qual os servistes e ainda os servis. Eu disse a ele: o senhor não ficou devendo nada a ninguém. O senhor cumpriu o seu ministério, cumpriu a sua missão. Sinta alegria em ter formado centenas de obreiros debaixo da sua tutela. Ele disse assim: mas eu errei em algumas decisões, eu falhei em algumas escolhas, eu tropecei em alguns momentos. Eu disse para ele: Abraão também, Moisés também, Davi também, Paulo também, Pedro também. O único que não tropeçou em decisões, o único que não tropeçou em falhas, é o único que olha e diz assim: aquele dentre vós que nunca tropeçou em decisões, que nunca errou em escolhas, atire a primeira pedra. Aí quando ele viu que todos erraram em decisões, que todos tropeçaram em escolhas, ele disse: não tem problema, fiquem todos tranquilos, porque eu vou subir os degraus do Calvário, e lá eu vou dar a minha vida perfeita, pela vida imperfeita de vocês, para que a minha perfeição alcance vocês. A transformação de vale de ossos em exército depende de mais uma coisa, e eu oro:
depende da ação do Espírito Santo. Veio carne, veio pele, os ossos se encaixaram, mas presta atenção, carne morta é pior do que osso seco, porque carne morta vai entrar em estado de putrefação. Milagre que começa e não conclui vira tragédia. Milagre tem que ser completo. Por isso o Senhor diz assim: profetiza. Profetiza para quem agora? Se está tudo perfeito. Não, profetiza ao Espírito. Profetiza ao Espírito e diz: vem dos quatro ventos, ó Espírito. Aí Ezequiel diz assim: enquanto eu profetizava, soprou neles o Espírito. Olha que coisa linda. E se levantaram. Diga comigo: e se levantaram. Repete: e se levantaram. Aponta para alguém e diz assim: e se levantou. E se levantou. E quando eles se levantaram, era um exército muito numeroso. Era um exército muito numeroso que entrou na cidade. É isso que Deus vai fazer com você. Ele vai te transformar num exército, num soldado, e você vai entrar na cidade. Deus não está te restaurando para nada. Ele está te restaurando para algo. O exército se levanta e entra na cidade. É tempo de conquistar. É tempo de tomar territórios. É tempo de invadir espaços. É tempo de derribar muralhas. É tempo de pisar serpentes e escorpiões. Chegou o tempo de avançar sem olhar para trás. Apenas avançar, apenas avançar. Enquanto eu avanço, estão atirando pedras. Não tem problemas, pedras não andam, você anda. Enquanto jogam pedras, você avança, que elas vão ficando para trás. Não pare. E Jesus diz em Marcos 3:27: ninguém pode entrar na casa do valente se primeiro não arrombar a porta, amarrar o valente e lhe tomar os bens à força. Você está me entendendo? Você não chega aqui e diz assim: seu Satanás, dá licença que eu quero fazer uma obra para Deus aqui. Não é assim. Jesus diz: arromba a porta, force, vai com força, porque o reino dos céus é tomado à força. Quando você abrir a porta, que o valente vier, amarre-o. É para isso que Deus te deu comando, autoridade, poder, domínio. Foi para isso que o Senhor te colocou como autoridade. Amarre. Diga ao principado da sua cidade, diga ao principado do seu bairro, que ele não tem mais liberdade de agir, porque Deus te deu uma ordem. Sadai, osso e raço da carraça. Eu queria ter tempo para dizer, e não há mais tempo hoje, quem sabe amanhã, que alguns líderes, por falta de percepção, por falta de discernimento, por falta de espiritualidade, por falta de autoridade, acabam dando a demônios autoridade para agir nos lugares onde eles foram estabelecidos.
Mas Deus me trouxe aqui essa noite, cansado, rouco, com sono, para lhe dizer: chegue no lugar onde Deus lhe estabeleceu e diga para Satanás: aquilo que fizeram antes de mim não define o que eu vim fazer aqui. Eu vim na autoridade de Deus para dizer que esse território é do Senhor. Seagai rasora mandoraba da gasori mandorabagai. Manto fiaste que peas andoraga anorai osui que teribai gosunda tabagai. O Senhor derrama autoridade sobre a sua vida. 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 Espírito de Deus, sopra neste lugar. Sopra neste lugar. Transforma aquilo que era vale de ossos secos em exército. Transforma aquilo que era caos em oásis. Chama rio do meio do rochedo, mas reveste o teu servo de autoridade agora. E eu te peço, Senhor, cobre este homem agora, cobre esta mulher de autoridade. Cobre-o de autoridade. Veste esse irmão agora, Senhor. Veste essa irmã agora de poder. Veste de poder. Cobre de poder. Cobre de autoridade. Cobre de autoridade. Eu sei, o Espírito Santo está me dizendo que tem gente agora que a mente está fervilhando. Tem gente agora que a mente está borbulhando. Por quê, pastor? Porque um vulcão está entrando em erupção dentro de você. Um vulcão está entrando em erupção dentro de você. Alguém tentou enterrar os poços que o Senhor cavou dentro de você, mas o Espírito Santo está tirando as pedras. Vai entrar em erupção uma autoridade extraordinária, uma ousadia incomum, uma ousadia sobrenatural, uma unção poderosa está sendo liberada sobre a sua vida. Recebe, 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 recebe da glória. Chora, fala em línguas, levante a mão, ajoelhe, deite, marche, não sei. Recebe o que o Senhor está liberando sobre a sua vida. I kept the fragments of our vow inside the quiet corners of my mind. Even when the fires faded out, your words stayed floating through my life. You said the storms would break apart before they ever took us under. But time rewrote the beating heart and left me holding broken thunder. I tried to outrun what you left behind, but the truth keeps pulling me back in.
universe, and the gravity of your promises. I walk the ruins of our past, the places where our shadows used to dance. Your voice is buried in the cracks, a quiet ghost I never meant to chance. The aching sky begins to bend as constellations shift above me. I try to break the pull again, but love is not so simply free. I try to outrun what I felt that night, but the weight keeps turning me back to light. It's the gravity of your promises. They pull me like a falling star, even after every tear and distance. Your echoes know just where we are. I keep moving, yet I'm orbiting the memories I can't dismiss. I'm still caught inside your universe, and the gravity of your promises. Maybe some truths were meant to stay beneath the bones of yesterday. Maybe some love is built to last, even when everything has passed. If I could let go, I would try, but the pull is stronger than goodbye. It's the gravity of your promises, a force I never learned to fight. Even if the world collapses, your